Deuteronômios. Nós, aqui no Brasil e alguns outros países, vivemos numa parte que se chama Novo Testamento. A Bíblia ela foi dividida em dois, Velho Testamento e Novo Testamento. E nós, no Brasil e em alguns outros países, vivemos o Novo Testamento. Então, algumas leis, algumas regras do Velho Testamento, para nós, não se aplicam. Eu digo isso nas questões de morte, tá? Eles lá, quem tem essa religião do Torá, eles praticam punições. A palavra certa é punições mais severas para as pessoas que praticam alguns erros, tá, gente? Tem também o Talmúdio, que é o livro que reúne tradições orais dos hebreus e um restígio, tá? Aí do judaísmo, da ética, da lei, tá? São realizados no templo essas reuniões, que são chamadas de sinagogas, tá? E são comandados por sacerdotes conhecidos como rabinos, tá? Essas orações. A continuação da marcha para Canaã coube a Josué. Sob a sua liderança, o povo hebreu conquistou parte da região. Nessa época, os hebreus estavam divididos em 12 tribos, os 12 filhos de Israel, tá, gente? Então, aí, Moisés, depois faleceu, né? Não se sabe onde está o corpo de Moisés, porque ele subiu ao monte que ele conversava com Deus e ele não voltou mais, tá, gente? Só se achou o cajado dele, que foi justamente o irmão dele que achou, e o irmão dele que levou o povo aí para seguir a viagem de volta para Canaã. Até porque diz a Bíblia que Moisés desobedeceu na parte que ele dá água ao povo. Deus disse a ele para que ele tocasse na rocha e ele bate o cajado na rocha. A água saiu, porém a desobediência dele não agradou a Deus e Deus resolveu que ele estava aí com os dias contados e o seu irmão iria suceder ele, tá? Gente, é complicado. Vamos lá, próximo ponto. A partir de 10 antes de Cristo, tá? O reino unificado expandiu-se fortemente e pôde expandiu fortemente o poder judaico, tá? Então aí foi nessa parte quando Josué estava aí liderando, né, todo aquele povo, então ele foi se fortalecendo. Então teve aí a tomada, né, eles venceram os filisteus e os cananeus, tá, que eram povos que estavam em Canaã, que estavam na terra prometida, na terra sagrada, tá? E assim teve todo aquele processo aí de guerras, de brigas, todo o contexto aí foi acabado. Dentro desse contexto também teve alguns reis, né? Teve o primeiro rei, que foi o rei Saul, e o mais famoso dentre os hebreus teve o rei Davi, que derrotou os gigantes filisteus. Como eu mencionei a vocês, essa época que a gente está vendo dos fenícios e dos hebreus é uma época que tem menção a gigante, a monstros místicos, tá, gente? Então é uma época em que muitas coisas no mundo eram diferentes, tá, do que é hoje. Tinha um povo, tinha sim, tinha criaturas, animais no caso, tinham, mas também tinham monstros, tinham coisas anormais, tá? Que hoje nós não vemos, mas que nesse tempo já sim existia. Por fim, depois de Davi, em 10, o reino, como foi unificado, tinha aí o rei Salomão, tá, gente? O rei Salomão foi o filho de Davi, que assumiu o poder, transformando a cidade de Jerusalém. Salomão ficou conhecido por ter feito um reinado de
Um reinado bom, mas também era opressor, tá, gente? Esse reinado dele, porque o comércio passou a ser principal atividade econômica, substituindo um modo anterior baseado na agricultura e na pecuária. Então, Salomão, ele teve que construir várias coisas e ele ficou conhecido o como um homem sábio, tá? Após a morte de Salomão, seu filho Rodão assumiu o reino, mas aí, no entanto, o povo não aceitou mais, né? O povo não aceitou mais aquelas cobranças altíssimas de juros e Salomão, no tempo dele, gente, só recapitulando um pouquinho, ele construiu um templo, tá? Que era um templo, que esse templo foi destruído na época que o filho dele entrou para governar. O povo, revoltado com os impostos que só favoreciam aos nobres, as pessoas ricas, tá, gente? Dividiam-se, formando dois reinos. Então, houve aí uma ruptura, tá? Eles se afastaram, formando-se dois reinos. As 10 tribos norte foram para Israel, tá? E com isso ficou duas tribos juntas, que então foram para Samaria, que era a tribo do sul, que era a tribo, o nome da tribo era Judá. Gente, então com isso houve um enfraquecimento aí do povo, porque hoje nós temos bilhões de pessoas, mas nesse tempo que estamos conversando aqui do Egito, existiam pessoas? Sim, existiam pessoas, porém, essas pessoas não eram quantidade significativa, tipo, digamos que nós estamos falando aqui de 10 mil pessoas apenas, dividida em 12 tribos. Não era uma quantidade grande. Então, quando 10 tribos ficaram juntas, tinha uma porção maior. E duas tribos juntas já tinha uma porção menor de pessoas. Então, isso deixou eles mais vulneráveis, né? Aí nós pulamos para a parte onde fala sobre o aproveitamento do enfraquecimento aí da política dos hebreus. Com essa divisão, teve aí esse enfraquecimento, né? E no reinado de Zangão II, né, por volta de 721 a.C., conquistou o reino de Israel, né, o reino do norte. Não se dividiram em dois, um foi para o norte e outro foi para o sul. O do norte foi conquistado. Quem conquistou foi Nabucodonosor, o do norte, em 1860, tá? Antes de Cristo. Determinou o domínio e destruiu Jerusalém. E com a cidade aí ficando em desarmonia, também, consequentemente, foi quando destruiu aí o templo de Salomão, né? Que estava de pé. Os judeus, hebreus e Judá, que foram para o Reino do Sul, foram levados como prisioneiros para a Babilônia, tá vendo? Então, o povo hebreu, ele foi separado. Um foi para um lado, outro foi para o outro. Os episódios conhecidos como cativeiro da Babilônia, tá, gente? Aí é onde a gente entra agora no o reino persa, o Ciro, tá? O grande, que ele foi o Ciro, o rei Ciro ficou conhecido como o Grande em 573 a.C., tá? Permitiu o retorno dos hebreus à Palestina. Então, depois dessa destruição, depois de tudo isso, houve aí o retorno dos hebreus para a Palestina. E, nesse momento, o templo que foi destruído pode ser reconstruído novamente. Foi construído aí uma segunda vez, tá? Mas, em 70 a.C., os romanos destruíram novamente os povos aí hebreus em Jerusalém. E o templo do qual só está uma parede, né? Esse templo agora, ele só tem uma paredezinha, tá? Tem a imagem dele no próximo slide, vocês vão ver. E tem no livro de vocês também.
Esse muro ficou conhecido, que só resta ele, ficou conhecido como o Muro das Lamentações, tá, gente? Esse ano 70, aí, nesse processo que o povo já saiu do Egito, já foi feito de escravo, já foi liberado, já recebeu a terra de novo, nesse processo de é escravo, não é, não é, não é, teve aí, por fim, os romanos, tá, gente? Porque depois disso aí, no século após, né? Todo esse momento acabou porque teve aí a rompida do véu. Esse véu que eu falo é quando Jesus veio à Terra e rasgou o véu. Então, quando ele rasgou o véu, os hebreus passaram a ter aí a sua liberdade como todos nós, tá? Então, o povo passou a lutar, tá? Teve aí vários outros homens que foram à frente e conseguiram. Já no século XX, na Europa, os judeus sofreram atrocidades nas mãos do governo nazista, tá, gente? Eu vou indicar um filme para vocês assistirem, O Diário de Anne Frank, tá, gente? Vocês podem achar esse filme no YouTube. Fala sobre o Holocausto, né? Que foi quando mataram vários judeus, tá? E conta aí um pouco da história dela, do refúgio, de quem a ajudou, todo esse processo, tá? Vocês têm essa indicação de filme se quiserem assistir. E eu indico que é perfeito, tá, gente? Eu já assisti, é muito bom, tá? Não tem cenas impróprias, tá? Como Anne, ela é uma menina, ela tem por volta de 12 anos, então ela tem aí seu primeiro namoradinho. Então tem uma ou duas cenas de beijo, que é uma coisa comum entre crianças, né, que estão se tornando adolescentes, tá? Mas 2 beijos não vão matar vocês. Próximo slide, tá, gente? Ficamos por aqui com os hebreus e vamos para o próximo slides. Olha aqui as imagens que eu falei para vocês. A primeira imagem do Muro das Lamentações, tá? Só restou o muro. É onde o povo faz as orações do Torá. A segunda imagem é uma imagem antiga dos povos, tá? Referência aí tem um bebê no chão, são festas e sacrifícios, tudo isso. E a terceira imagem é a reunião deles do Torá, né? Que eu falei para vocês dos hebreus que eles têm o Talmud. Essa é a imagem aí do Talmud, tá, gente? Finalizando